E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero começar agora uma série de mensagens. Eu vou usar bastante o Novo Testamento e vou usar bastante os profetas também. E essa mensagem tem a ver com a promessa que Deus fez com o povo de Israel. Será que por um acaso Deus agora ele rejeitou o povo de Israel? Será que agora todas as promessas que estão ali é única e exclusivamente para a igreja? E o povo de Israel, Deus não tem mais nenhum compromisso com eles? Será que é isso? Será que agora o povo de Israel, defender Israel, os israelitas, os judeus, é fazer com que a gente se coloque o povo de Israel como se fosse um grupo super, hiper especial e discriminando os outros povos? Será que é isso? Então, a verdade, agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre isso e eu vou apenas dar uma introdução bem rápida de alguns textos que nós vamos ler. Bem, vamos começar aqui então com Romanos capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Ele fez uma pergunta e ele mesmo está respondendo. Muita. E em toda a maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então ele está perguntando: existe vantagem em ser judeu? Está perguntando. Existe alguma utilidade à circuncisão? Ele está perguntando. E ele responde: muita e em toda maneira. Depois eu vou te dar o texto de toda maneira, tá? Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ah, mas os judeus negaram a Jesus. Mas os judeus mataram o Messias. Mas aqueles a quem ele foi lá para ser recebido não receberam. E aí? Então Deus agora, por causa de algumas pessoas que forem incrédulas, por causa dessa incredulidade, Deus vai aniquilar a sua fidelidade? Ele responde no versículo 4: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Muito bem. Então esse é só o início do capítulo 3. Ele está afirmando categoricamente que Deus não rejeitou o povo judeu. Então nós vamos continuar lendo aqui, ó, Romanos no capítulo 9. Olha o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 1. Em Cristo eu digo a verdade, não minto. Eu digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos que são parentes segundo a carne. Ele está falando: olha, eu queria ser amaldiçoado para poder salvar os meus irmãos que são os meus parentes na carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. E aqui tem uma abundância de referências falando sobre isso. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ele vai falar: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aí ele mais embaixo vai falar sobre a descendência de Abraão, vai falar sobre Isaac, vai falar sobre Jacó, e ele vai colocar que os filhos na carne não são promessa, mas sim os da descendência, né, de Abraão espiritual é que são e que fazem parte da promessa. E aí entra o mistério, porque se Deus ele não rejeitou o seu povo e ao mesmo tempo este povo que ele não rejeitou, só quem faz parte da promessa são os eleitos, e nós entendemos que a eleição parte de antes da fundação do mundo, então como é que fica essa história? Né? Porque
Deus não rejeita a sua aliança, contudo, só faz parte da promessa aqueles a quem Deus já tinha eleito. Por isso que ele fala, nem todos que são de Israel são israelitas. Ou seja, tem pessoas que nascem em Israel, que são descendentes de Abraão, que não fazem parte da promessa porque não fazem parte da eleição, contudo, esse pessoal também Deus não rejeitou. E você pode observar isso aqui, continuando lendo, no capítulo 10, ele vai falar isso mais embaixo. Olha aqui, ó. Versículo 18, ó. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura não o soube, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Está falando dos gentios aqui. Com gente sensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Ele está falando do povo gentil, que não era povo e agora faz parte da comunidade de Israel espiritual. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo o dia estendia minha mão ao povo rebelde e contradizente. Aí ele vai dizer, ele vai começar a explicar no capítulo 11, como que essa dicotomia de um Israel espiritual que faz parte da promessa de Abraão, filhos de Isaac, de Jacó, que nasceram pelo Espírito, e o povo de Israel contradizente, que o nega, contudo Deus ainda é fiel com eles, que é o que ele responde ali. Ele vai dar essa explicação no próximo capítulo, no capítulo 11. Ele vai dizer assim, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Está perguntando. Rejeitou Deus o seu povo, porventura? Mais uma vez ele responde, Romanos 11 está explicando sobre isso daí. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal, se dobrassem o joelho a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, agora nesse tempo, neste momento, ficou um remanescente segundo a eleição da graça, que é o que ele acabou de falar no capítulo 9. Nem todos que são de Israel são israelitas. Mas quem faz parte de Israel? Aquele Isaac que vem espiritualmente, aquele Jacó que foi eleito sem obra nenhuma, esses são os da graça. Aí ele responde, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Percebe? Dentro do povo de Israel eleito, existe uma camada ali. A primeira camada é que Deus ele elegeu a nação inteira. Deus elegeu a nação inteira. Deus não elegeu a Síria, os filisteus, a Babilônia. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel. Essa é a primeira camada. E dentro dessa camada, que Deus escolheu o povo de Israel, existe uma eleição antes da fundação do mundo, que é da graça. Esta eleição é que faz parte do povo de Israel espiritual, eleita, que envolve judeus e gentios. Perfeito? Por isso que ele fala que agora, quando nós recebemos ele, Jesus, nós fazemos parte da comunidade de Israel, das alianças, das promessas, né? Então, eu antes não fazia parte, eu agora faço parte, mas eu faço parte do Israel carnal? Claro que não. Eu faço parte de qual Israel? Espiritual. Mas e o Israel carnal? Ele está falando aqui sobre eles. Ele está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo. O que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava, a nação de Israel buscava não alcançou. Mas os israelitas eleitos da fé alcançaram.
Os outros que nasceram em Israel e não são eleitos da graça, esses foram endurecidos. O que ele está dizendo é que hoje em dia, vários judeus estão se convertendo a Jesus. Esses judeus que estão se convertendo a Jesus são judeus eleitos da graça. Só que a eleição é antes da fundação do mundo. Esses judeus são eleitos da graça. Existem eleitos também, gentios, que ao se converterem fazem parte da comunidade de Israel espiritual. E agora ele está explicando o seguinte, ok, existem esses judeus aí, eleitos da graça, esses remanescentes que estão aos pouquinhos, né, pouquinho ali, pouquinho aqui, né, que estão se convertendo a Jesus. Mas aos outros judeus, Deus deu um espírito de profundo sono. Por isso o coração deles está endurecido. Por isso Deus quis abraçar eles, levantou os braços, ergueu, abriu, e eles não queriam abraçá-lo porque era um povo contradizente. E no versículo 8 ele vai dizer, ó, Deus deu um espírito de profundo sono para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Aí ele começa a falar, e a gente vai pular aqui para o versículo 25, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento, quem Deus endureceu? Deus endureceu o povo de Israel não eleito. Ou seja, quem é o eleito? É a igreja. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que em parte? Porque uma parte é espiritual e a outra parte é carnal. A espiritual não veio o endurecimento, mas a carnal veio o endurecimento. Não faz sentido Deus endurecer o coração de judeus eleitos. Não faz sentido isso. Para que Deus vai endurecer o coração de judeu eleito? Deus elege a pessoa e ao mesmo tempo endurece o coração. Que conversa é essa? Então, os que têm o coração endurecido são a outra parte da nação de Israel, que é a parte carnal. Aí ele coloca, ó, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando a plenitude dos gentios entrar, ou seja, um número completo de gentios entrar no corpo de Cristo, e automaticamente vai entrar também o dos judeus, fecha a conta. E aí fecha a conta. E aí agora são os 144 mil. São os 144 mil. E aí Jesus vem, ó. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, quando todo Israel, quando o Israel de Deus espiritual tiver entrado no corpo de Cristo, Deus vai abrir o entendimento dos judeus. Mas quando que ele vai abrir o entendimento dos judeus? Ainda tem que passar pela etapa ainda do anticristo, não é isso? Ele vai abrir lá na última semana de Daniel, no último dia. Quando eles verem Jesus vindo com a igreja e com os judeus salvos também, os eleitos da fé. Quando eles virem, eles vão dizer Baruch Rabá Beshem Adonai. Não é isso que Jesus falou? Que eles vão crer apenas quando eles virem Jesus voltando, eles vão dizer Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o espírito de graça e de súplica de Zacarias 14:10. Deus vai tirar dos olhos dele, né, a venda, e aí eles vão reconhecer Jesus como Messias, vão chorar amargamente. Eu não vou chorar amargamente. Quem é o judeu que vai chorar amargamente que acreditou em Jesus? Vão ser eles. Eles vão chorar amargamente quando eles virem Jesus vindo junto com a igreja. A igreja entende-se judeus e gentios, as duas casas de Israel. Eles vão crer, eles vão ver, e aí todo Israel será salvo. Tanto judeus como gentios que fazem parte da igreja, como o Israel carnal. E aqui ele fala, versículo 27, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Claro, porque hoje eles rejeitam o Messias. Mas quanto à eleição, aí já não é a eleição da graça, mas é a eleição
que Deus se afeiçoou deles, está lá em Deuteronômio capítulo 11, né? Aqui, ó, a eleição amados por causa dos pais. Então tem a eleição da graça, que é a eleição que é feita antes da fundação do mundo, e tem aquela eleição que Deus escolheu o povo de Israel, porque simplesmente se afeiçoou dele, se afeiçoou por causa dos seus pais. E aí ele diz, ó, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Não tem arrependimento. Se Deus escolheu, não vai deixar de escolher. Se Deus escolheu o povo de Israel, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus fez no momento foi o quê? Foi pegar o povo de Israel e vendar os olhos dele. A quem Deus não venda os olhos? Dos eleitos. Porque não tem lógica Deus vendar os olhos de alguém a quem Deus escolheu para fazer parte do corpo de Cristo. Mas depois que o corpo de Cristo estiver completo, aí Deus, no final, lá no final da última semana, depois do processo do anticristo, que eles vão reconhecer ele como o Messias, né? Aí Deus vai retirar dos olhos deles a venda quando eles verem Jesus voltando. E aí todo Israel será salvo e eles vão entrar com aquelas condições que nós lemos lá nos profetas. Estarão sujeitos à igreja, claro, estarão sujeitos sempre à igreja, mas Deus tem promessa para o povo de Israel. Então esse texto está dizendo claramente que Deus não rejeitou o seu povo. Agora, se Deus não rejeitou o seu povo, e Deus tem uma aliança com eles, qual é a aliança que Deus tem para com o povo de Israel? Quais são as promessas que Deus tem para esse povo de Israel na carne que não é eleita antes da fundação do mundo, mas é eleita no sentido de nação? E aí? Então a gente vai estar estudando sobre isso. Isso foi apenas uma introdução, mas a gente vai voltar muitas vezes nesse texto, né? Porque Paulo deixou clarissimamente, né, que ele sabia que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria pessoas, né, com esse sentimento antissemita, né, que a igreja é tudo, que igreja sempre vai ser o melhor. E não é isso que Paulo fala aqui em Romanos 11:18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Né? Então, não te glories, né? A gente fica se gloriando contra os judeus, né? Fica se gloriando, porque nós somos igreja, porque judeu, não sei o quê. Não te glories, né? Então, a gente vai estar estudando sobre isso nas próximas aulas com mais profundidade, né? Falando acerca do povo de Israel. Será que Deus agora não quer mais nada com Israel? Será que agora é isso? Porque isso está na teologia do apóstolo Paulo, né? Paulo entendeu que isso é uma explicação que tem que ser bem explicada, se é que nós queremos entender as promessas que está lá para o reino milenar também. Certo, gente? Essa daí fica essa palavra em nome de Jesus.